Fiquem comigo aí, meu nome é Peter Folkman, sejam todos muito bem-vindos e hoje o episódio vai ser avaliando as oportunidades de mercado em imóveis, tá bom? Então eu vou ensinar muita coisa legal para vocês. Bom, comprar imóveis ele exige atenção, não é tão simples como parece, mas também não é tão complicado assim, né? Mas é importante que a gente se atente para algumas determinadas dicas, porque tem muita pegadinha no mercado também, tem muita coisa que parece legal e não é. Tem muita coisa que é legal, é feita uma venda concreta, mas o payback dele é muito demorado, né? A rentabilização daquele imóvel é muito demorada, então não adianta, a gente também está investindo em imóveis não só para colecionar imóveis, mas a gente quer fazer dinheiro com eles, certo? Então, simplesmente você não avaliar o payback, você não levar em consideração todas essas vertentes, essas variáveis, não é uma boa ideia, tá bom? Então é extremamente importante a gente entender essas pequenas dicas que eu vou dar para vocês hoje, que são dicas que a gente aplica. Já fiz negócio ruim também, então aprendi no pior maneira, né, que é na prática mesmo. Mas também já fiz muito negócio bom, então uma coisa vai compensando a outra e eu quero aqui contar para você não precisar passar pela experiência ruim, tá bom? Então a gente tem aí umas coisas muito bacanas para avaliar. Você precisa, antes de você comprar um imóvel, de você decidir investir nisso, você precisa ter alguns elementos que eu quero elencar aqui para vocês que são extremamente importantes, né? Porque como eu falei, não é sair comprando qualquer imóvel, e não é qualquer imóvel que você já tenha que vai ser bom para a rentabilização. Às vezes o imóvel é bom por uma permuta, às vezes o imóvel é bom para locação, às vezes o imóvel é bom para venda, e às vezes vale a pena você vender aquele imóvel e investir em outro, que foi o que aconteceu com a gente lá em Curitiba. A gente chegou em algum momento que a gente achou melhor se desfazer daquele imóvel, porque ele não estava mais rentabilizando como deveria, enfim, eu vou contar para vocês mais adiante, tá? Então, a gente precisa realmente analisar os imóveis e analisar principalmente a oportunidade que a gente está vivendo. Por exemplo, eu vou contar para vocês agora a história de como a gente comprou o apartamento de Curitiba, por que a gente comprou o apartamento de Curitiba e por que a gente vendeu o apartamento de Curitiba. Porque tão importante é você saber a hora de comprar e o imóvel que você quer comprar, e também é tão importante como comprar, é importante saber quando vender. Né? Qual é o momento certo para vender aquele imóvel, e o mais importante, de certeza você nunca vai ter, né? Mas você precisa usar alguns indicadores de que aquilo é ou não uma boa alternativa, tá? Então se você está com algum imóvel, que você está em dúvida se você vende ou não, se você aluga ou não, ou se você está na dúvida se vai comprar um imóvel ou não, aguenta aí que tem muito conteúdo bacana, eu vou tirar muitas dúvidas de vocês, tá? Então assim, a gente comprou aquele apartamento em Curitiba fazem muitos anos, deve fazer uns 20 anos pelo menos, que a gente comprou aquele apartamento, porque na ocasião a minha irmã foi estudar em Curitiba, certo? Então meus pais avaliaram a oportunidade de comprar um apartamento, visto que o aluguel na cidade, por ser uma capital, era muito caro, muito mais caro do que na cidade onde a gente morava. E o imóvel para compra não era tão acima do que a cidade onde a gente mora. Só para vocês entenderem, eu vou fazer uma ponte aqui. A gente mora numa cidade de 33 mil habitantes, tá? Curitiba, a região metropolitana toda passa de 1 milhão, 1,5 milhão, não sei atualizado quanto que está hoje. Essa disparidade era mais ou menos assim também naquela época, ou seja, não se compara. A nossa cidade aqui é o tamanho de um bairro lá em Curitiba, certo? Porém, se hoje você ainda quiser comprar um apartamento lá ou aqui, eu não acredito que a diferença de preço seja muito grande, tá? Então ali que vale a pena a gente ficar atento. A gente não precisa estar investindo só na cidade onde a gente mora. A gente tem oportunidades fora. E também o contrário, né? Tipo, a gente não precisa investir só em cidade pequena achando que é barato, porque não é. A minha cidade é pequena, mas não é barata. Então, as cidades maiores, às vezes você consegue rentabilizar melhor o imóvel, às vezes você consegue locar melhor aquele imóvel, adquirindo ele ao mesmo preço de um imóvel numa cidade pequena. Tá? Por isso que eu digo que é muito importante e é muito relativo. Por isso que eu fico dando um monte de dica para você de como você pode avaliar o seu imóvel, mesmo que seja um imóvel rural, mesmo que seja um imóvel em cidade pequena, existe muita oportunidade de mercado. E também capilaridade do mercado, que eu vou falar para vocês aqui nessa live, tá? Então, voltando à situação de Curitiba, a gente começou a avaliar, mas comprar um apartamento na nossa cidade ou lá em Curitiba não difere muito o preço. Naquela época já era assim.
o aluguel lá era caro, era mais caro que o aluguel aqui. Então, faça a conta do equilíbrio, do payback, e para quem não sabe, o payback é o tempo que leva para retornar aquele investimento, certo? Então, a gente fez o ponto de equilíbrio e valeria a pena comprar aquele imóvel, porque no tempo de 4, 5 anos de faculdade da minha irmã, meus pais teriam pago o apartamento ao invés de alugá-lo. Então, com o mesmo valor do aluguel, você teria comprado o apartamento. Ah, tá, tudo bem, Pedro, isso aí não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade, mas hoje em dia já é mais difícil de você conseguir rentabilizar isso em 5 anos, mais ou menos. Então existe um gap, existe uma análise também de cidade para cidade. Então não é toda cidade que você vai conseguir performar isso, tá? Mas naquela ocasião isso performou. Mas o que eu quero falar para vocês não é nem... Hoje eu não estou focando no nicho do investimento. Ah, vale a pena comprar lá, não vale, vale aqui, payback. Não estou falando sobre isso. O que eu quero explicar para vocês hoje é justamente a estratégia que a gente utilizou naquela ocasião para fazer aquela compra e o momento em que a gente identificou que aquele imóvel deveria ser vendido, certo? Porque assim como numa empresa, as estratégias, a decisão, a tomada de decisão, ela é constante, né? Numa holding não é diferente, ela é uma empresa. Eu sempre falo assim, mas muita gente nem interpreta como uma empresa, interpreta como algo secundário, né? Mas na holding você também não pode ficar engessado, comprou aquele imóvel, vai morrer com ele, não é assim. Você precisa ter essa análise constante do mercado, verificar o momento que eventualmente você deve fazer essa venda, e foi isso que aconteceu com a gente em Curitiba. A minha irmã terminou a faculdade, saiu de Curitiba, veio morar em outra cidade e aquele apartamento ficou vazio. Alugamos super rápido, porque o apartamento era muito bem localizado. Eu também vou dar umas dicas para vocês daqui a pouco de como escolher um imóvel para que ele não tenha vacância, né? Ou que a vacância dele seja muito baixa. Aquele apartamento eu acho que não ficou um mês sem alugar, então a gente conseguiu uma taxa de retorno muito boa, porque a gente não ficou custeando o condomínio e outras tarifas, né, do próprio imóvel. Então é muito importante a escolha do local, da posição daquele imóvel. Conseguimos locar aquele imóvel, ficou uns anos locados, eu não lembro agora exatamente quantos. Mas chegou uma época em que, claro, o prédio não era um prédio novo, não era um prédio de alto padrão, mas era num bairro de alto padrão. Então o que aconteceu? Os prédios ao entorno que começaram a crescer lá, começaram a crescer com um padrão muito superior, né? Com academia de ginástica, com área de lazer, que esse prédio não tinha. Então o apartamento era legal, era um apartamento compacto, não era muito grande não, mas o prédio não oferecia nada a mais. E muitas pessoas começaram a optar em ir para os condomínios que tinham, não digo nem home club, porque não era exatamente esse o foco, mas que tinha um mínimo de área de festas, porque você morava num imóvel compacto, mas você tinha onde receber as pessoas. Ou que você tivesse uma piscina, para quem já tivesse filho, ou curtisse piscina, enfim. Então a gente começou a perceber que, legal, poxa, vocês tinham um apartamento num bairro super legal em Curitiba, que é o bairro do Champanhar. Era perto do Parque Parigui, dava para ir a pé caminhar, então no final da tarde ia lá, fazia caminhada no parque, era super agradável, tinha uma padaria embaixo, ponto de ônibus na frente, muito legal assim. Então a gente pensou, poxa, por que vender um imóvel que está num bairro super legal, numa capital super bacana, a cidade é excelente, a posição dele está muito boa, é um lugar agradável para estar. A gente ia para lá nos finais de semana, quando a minha irmã ainda morava lá, para curtir mesmo a cidade, curtir o local, porque era muito agradável. Mas a gente começou a perceber depois de um tempo de que com o nascimento de outros condomínios com um padrão superior num bairro com esse tipo de posicionamento dos outros condomínios, o nosso apartamento aos poucos poderia virar um mico, né? Poderia virar um mico imobiliário. Se bem que eu acho muito difícil num bairro como aquele você ter um mico imobiliário. Você faz um retrofit no prédio, sempre acha um lugar, então depois acabaram fazendo uma academia no prédio. Então você sempre acha um local para poder fazer o mínimo de adequação. Mas tem alguns condomínios que você não consegue fazer isso. E como o prédio era mais antigo, também iria demandar um investimento muito alto. Então a gente pensou, nossa, mas se vendesse aquele imóvel, será que não era hora de vender ele? Porque está num prédio antigo, o investimento vai ser alto para fazer um retrofit, ele vai perder mercado, porque os outros vão crescer muito de mercado. Será que não valeria a pena a gente entrar num posicionamento mais correto? Apesar do imóvel ser muito bom, ele estava ficando num posicionamento um pouco incorreto, certo? Então isso começou a criar uma angústia na gente, aí a gente começou a olhar outras oportunidades.
E aí nós acabamos ingressando numa SPE, que eu já expliquei para vocês também, que é uma sociedade de propósito específico, onde a gente entrou junto nessa SPE para a construção de um prédio e lá a gente adquiriu salas comerciais. Então foi a deixa que a gente precisou para pensar, nossa, vamos vender o apartamento de Curitiba e vamos ingressar numa SPE, aí agora foi na minha cidade aqui, onde os imóveis eram caros, valorizados para venda, a gente entra, adquire uma cota daquela construção, né? Somos sócios daquilo ali, vai sobrar algum imóvel, depois a gente vende, capitaliza de novo e tenta reinvestir em alguma outra coisa. Enfim, aí a gente acabou ficando com 2 salas comerciais daquela... Então, um apartamento de Curitiba a gente achou que não valeria a pena, porque a gente ia dispor muito dinheiro e o aluguel a gente não iria conseguir reajustar na mesma proporção. Porque quando a minha irmã foi morar lá 6, 7 anos antes, era muito mais caro o aluguel, então isso começou a se ajustar. Por isso que eu digo, isso não é engessado, isso é cíclico. Volta e meia você precisa dar uma analisada, você precisa acompanhar um pouco o mercado, como é que funciona. E aí achamos melhor vender. E aí já surgiu essa outra brecha aqui, então já conectamos uma coisa na outra e fizemos esse segundo investimento, que também deu super certo, a gente conseguiu locar as salas comerciais, até com uma certa facilidade, e elas estão com o mesmo inquilino há 10 anos, mais ou menos, tá? O que é muito bom porque consolida o ponto, né, comercial. Então é muito bom para o inquilino, é bom para nós também, fica um imóvel, né, um ativo muito bom. É no centro da cidade, então hoje ele já dobrou, triplicou, sei lá, de preço. A gente nem tem intenção de vender, a gente tem acompanhado essa evolução, mas ele já melhorou bastante. Então eu acho que a gente teve um crescimento na rentabilidade, na valorização do imóvel muito maior nesse imóvel novo que a gente construiu do que se a gente tivesse investido numa reforma, num retrofit naquele prédio lá em Curitiba, certo? Então eu não estou dizendo que não é um bom investimento investir em Curitiba, nada disso, mas aquele condomínio, naquele momento, a gente tinha oportunidades melhores aqui. Também a pessoa que comprou pode ter feito um bom negócio, talvez para ela comprou num preço muito abaixo dos outros que estavam nascendo, e para ela não faz a menor diferença ter aquilo ali, achou que dava para rentabilizar e tá tudo certo. Então todo mundo saiu ganhando, todo mundo ficou feliz com a sua transação, né? A gente conseguiu equacionar isso de uma maneira muito boa. Isso eu acho muito legal. O mais importante é você fazer bons negócios onde tem sempre o ganha-ganha, onde todo mundo consegue ganhar, né? Onde você consegue vender porque não é mais interessante para você, você enxergou uma estratégia diferente, mas não quer dizer que aquele imóvel não seja bom, certo? Mas cabe muito a você avaliar qual é o seu momento. Para nós que queríamos simplesmente cunho de locação e de rentabilização, não era o imóvel mais interessante, era melhor a gente construir um imóvel novo e rentabilizar com as salas comerciais novas, e foi isso que a gente fez, e estamos super felizes com isso, tá? Mas às vezes e também tem aquele que busca um apartamento mais simples, quer morar num apartamento mais simples, não quer ter todo esse custo de condomínio, dos apartamentos com mais infraestrutura, então para a pessoa também foi muito interessante ter aquele apartamento em Curitiba, tá bom? Então conseguimos equacionar essa conta de uma maneira super legal, que foi super legal para todo mundo, tá bom? Então o mais importante é a gente conseguir avaliar esse momento, sabe? Quando que é o momento de vender mesmo? Você tem que ter um pequeno feeling, eu não digo que é nada tão assim, a gente faz isso muito naturalmente, né? E como a gente frequentava a cidade durante os anos em que minha irmã estudou lá, a gente conhecia a cidade, a gente conhecia a evolução da cidade, a gente caminhava pelo bairro, a gente via a evolução de outros condomínios, a gente frequentava muito, agora faz muito tempo que eu não vou mais para lá. E a gente tinha amigos lá, voltava para visitar, enfim... Inclusive tenho que visitar meus amigos de lá de novo, tem um baita amigão lá. Mas enfim, então a gente quer, a gente precisa, quando a gente tem algum tipo de investimento, a gente precisa rodear aquilo ali, né? Se você tem o seu próprio negócio, você fica circulando na sua empresa o tempo todo? Ou tem áreas que você não entra? Acho muito difícil, muito improvável, né? Você fica circulando, você fica olhando, você fica analisando. Eu, às vezes, tipo hoje mesmo, antes de começar a live aqui, era um pouquinho antes das 6 horas, a gente fechar nosso escritório, e a gente tá aí com uma reforma bombando, que eu quero mostrar para vocês nos stories ao longo da semana, talvez semana que vem também, que eu comentei já, né, que a gente fechou um contrato legal, a gente está adequando algumas salas aqui. Então eu fiquei olhando para a obra, fiquei olhando para essas adequações e fiquei viajando nas oportunidades, né, porque a gente precisa vivenciar aquilo ali. Eu acho que a experiência é o que vai nos dar mais confiança, mais coragem, mais condições de poder avaliar a real oportunidade daquele negócio, né? Então,
hoje o tema é justamente isso, avaliando essas oportunidades de investimento em negócios, em imóveis, porque não é todo imóvel que vale a pena, certo? E não é todo imóvel que vale a pena para o momento em que você está vivendo. Isso é o mais importante. Não é todo imóvel que vale a pena para o momento em que você está vivendo, tá? E ele sempre vai caber para alguma pessoa. Tem aquele ditado que eu não acho muito bonito, mas ele serve muito bem aqui, que é sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. É mais ou menos isso, tá? Sem querer ser pejorativo, né, ou depreciativo, mas a gente sempre tem uma necessidade para alguma pessoa. Então, às vezes a pessoa diz, esse imóvel ali é um lixo, não serve para nada. Mentira, não se deixe levar por isso. E não menospreze o seu imóvel, mas também não superfatura muito, porque aí você engessa o giro do mercado, sabe? Eu acho que os extremos não são legais, você tem que ser sempre um contraponto, tá? Eu conheço extremos dos dois lados e é ruim. Um derreteu o patrimônio e o outro engessou o patrimônio de um jeito e não sai do lugar. Mas a gente tem que respeitar a opinião de cada um faz com o seu patrimônio o que quiser, certo? Da maneira que quiser também, da maneira que achar melhor. Então eu acho que a gente precisa ter sempre esse equilíbrio e sempre tem coisas que servem para você num determinado momento, depois não servem mais. Isso é perfeitamente normal. Não é porque você comprou um imóvel que você vai ter que morrer com aquele imóvel. Muito pelo contrário, às vezes você gira aquele imóvel, às vezes você segura um pouco aquele imóvel por um tempo, depois vende, então rentabiliza um pouco, depois capitaliza com a venda, então você consegue fazer um giro bacana, tá? Então nada é para sempre, tá? Nada é para sempre. Eu acho que é uma coisa que precisa estar o tempo todo sendo reavaliado, tá? Porque existe o seu momento, existe o momento da cidade, existe o momento daquele bairro, existe o momento daquele imóvel. E se ele não é mais para o seu momento, existe mercado sim para outras pessoas que estejam em outros momentos que você. É simples assim. Então não quer dizer que aquele imóvel não vai servir para mais ninguém, eu vou rifar, vou vender a preço de banana. Não é assim. A não ser que o imóvel tenha um problema muito sério. Sei lá, o prédio tem um problema estrutural, eu vou vender pela metade do preço para pelo menos me livrar daquele problema. Então, são, sei lá, avaliações, né? E o prédio, eu não estou dizendo também que você vender um apartamento que vai cair, eu estou dizendo um problema estrutural que possa ser corrigido, logicamente, que você vai ser muito coerente em dizer para a pessoa, estou te dando um desconto, porque aqui, em algum momento, vai ter uma chamada de capital para fazer um reforço de estrutura e você vai ter que bancar isso aí, tá bom? Já participei, não ativamente, mas acompanhei um prédio antigo que foi adquirido um esqueleto e tiveram que fazer um reforço estrutural e tudo isso aconteceu e, enfim, gera problema, tá? Então a gente sabe que aquele prédio, ele não tem o mesmo preço, a mesma valorização de outros prédios novos que não tem esse problema, tá? E também gera uma crise de mercado, então por mais que você tem que explicar para a pessoa, ser muito ético e coerente, mas ao mesmo tempo a pessoa pode querer estar economizando aquele dinheiro para futuramente assumir esse ônus. Eu acho que é perfeitamente normal e não tem problema nenhum nisso, tá bom? Desde que você seja claro, transparente e fale para a pessoa exatamente o que ela precisa saber daquele imóvel, tá? Então assim, como que a gente avalia, por exemplo, os imóveis da família, os que a gente pode comprar, os que a gente pode vender? Então assim, tem imóveis que são imóveis de coração, que são imóveis de afeto, né? E que minha avó é muito apegada a isso, meu pai é muito apegado àquilo, eu sou muito apegado àquilo outro, então aquilo ele esquece. Mesmo ele talvez não sendo o imóvel que mais rentabiliza, ou o imóvel que rentabiliza, porque tem alguns que não rentabilizam, muito pelo contrário, só consomem. Mas às vezes ele não é um imóvel que você vai vender pela parte psicológica, né? Pelo fator psicológico. Então você vai guardar de apego. Mas os outros, né? Você precisa avaliar. Você precisa avaliar o momento, tá? E eu vou citar um outro exemplo, mas eu não gosto muito de citar a cidade, porque eu acho que sempre alguém pode ouvir meias palavras e interpretar que aquela cidade não é legal, né? Mas eu vou citar uma cidade que quem está um pouco ligado em imóveis eu vou citar um exemplo, mas quem está um pouco ligado em imóveis vai saber disso aí. A gente quando comprou o flat em São Paulo, depois nós compramos o segundo flat em São Paulo, e aí o terceiro flat a gente queria comprar numa cidade no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E era uma cidade com pujança muito grande por conta de ter instalado uma empresa estatal de extração de petróleo, que você já deve saber qual que é. Então, essa empresa estava lá instalada e ela girou a cidade, ou seja, a cidade era um nada, e
E essa empresa se instalou lá e enfim, investiu muito dinheiro lá na extração do petróleo, o que gerou muita renda para a cidade, muita gente foi morar lá para trabalhar naquela empresa e aquilo começou a girar bares, comércio, salas comerciais, tudo mais, tá? Então, naquela ocasião eu pensei, nossa, a gente vai comprar um flat ali. E aí tinha um prédio que eles estavam comprando aquele prédio e iam fazer um retrofit nele completo para botar flats no esquema do pool. E eu pensei, eu vou comprar um apartamento ali, nós vamos comprar um flat ali, nem que eu tenha que financiar ele, porque eu já falei para você que dá para comprar sem ter dinheiro, nem que eu tenha que financiar ele, porque a valorização do imóvel vai ser muito superior aos juros que eu vou pagar no banco. E aí ficamos isso aqui de comprar um imóvel lá. Mas isso aqui de comprar um imóvel lá. Troquei ideia com outras pessoas, todo mundo dizia, cara, é uma baita sacada e não dá para demorar muito, porque daqui a pouco já vai crescer outros prédios, a oferta vai crescer, e aí não tinha oferta ainda, a demanda estava crescendo muito mais rápido que a oferta. Eu pensei, cara, eu vou comprar, porque vai dar certo. E aí depois de um tempinho, um governo saqueou essa empresa, que eu também não preciso falar para vocês qual que foi, saqueou essa empresa e essa empresa simplesmente virou um mico total que ninguém nem sabia se ela ainda ia sobreviver, apesar de ter uma commodity extremamente importante e extremamente rentável, que é o petróleo. E o que aconteceu com aquela cidade? Desceu, os investimentos lá desceram vertiginosamente. Ou seja, mais um exemplo de que nem sempre é o momento daquela cidade. A cidade pode diminuir muito, a cidade pode levar um tomo muito grande, tem coisas que a gente não consegue controlar. Então se eu tivesse comprado o flat lá, eu ia estar puto da cara, mas ao mesmo tempo não teria sido um erro meu, não foi um erro meu de análise, certo? Mas aconteceu, então à medida que aquilo aconteceu, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar botar aquilo ali à venda ou tentar girar aquilo ali de alguma maneira, se possível, porque se não acontecesse isso, você não conseguisse vender rápido, sem depreciar muito, antes de que deprecie demais, depois que já depreciou, é melhor ficar com aquilo ali, né? É que nem ações, você não vai vender ações em baixa. Baixou muito, segura, tá? Ah, mas eu vou perder mais dinheiro. Tudo bem, mas você não está investindo um dinheiro que você precisa para comer, certo? Eu já falei em lives bem no início de que você tem que criar uma reserva técnica primeiro, uma reserva de emergência. Você não pode gastar todo o seu dinheiro nos investimentos e você tem um percentual da sua renda mensal que você pode comprometer com os financiamentos. Então, cuidado, porque não necessariamente o momento da cidade vai ficar bom como era o momento daquela cidade. Muitas coisas invariáveis fora do seu controle podem acontecer e podem minar totalmente o seu planejamento. E aí, qual é a sua válvula de escape, a sua garantia? Ah, tudo bem, é um imóvel que eu não preciso vender nesse momento, é um imóvel que eu não dependo dele para comer, para sustentar minha família, então ele simplesmente vai ficar lá, tá bom? Então isso é extremamente importante. Gente, recapitulando que isso é extremamente importante. Se o imóvel depreciou muito, aconteceu uma situação como essa que eu acabei de relatar para vocês, é extremamente importante que você segure aquele imóvel. E você só vai poder segurar aquele imóvel se você cumprir uma etapa do que eu já falei para vocês antes, de que é não gastar um dinheiro que você não tem para o investimento. Ou não comprometer o seu orçamento com uma parcela superior a 20%, no máximo 30% da sua renda mensal. Tá bom? Se você fizer isso, seguir esse passo a passo, você vai estar tranquilo numa situação de emergência como aquela ali, tá? Fundos imobiliários que têm diversos metros quadrados de área construída ali, locados naquela mesma cidade, estão derretendo esse ano. Como eu falei para vocês, também acompanham o bolso, tem um investimento ali, mas eles estão derretendo. Então, fundos imobiliários gigantescos com gente super capacitada, gabaritada, né? Preparada para identificar esses investimentos também levaram a esse tombo. Tá? Então esse tombo pode acontecer, por isso que é importante que você tome aquelas medidas iniciais que eu falei para vocês. Vocês têm que tomar algum cuidado, não é simplesmente sair por aí comprando qualquer coisa achando que é super legal, ou pior, investindo algo que você não tem para colocar naquele imóvel, tá? Então é extremamente importante você conseguir avaliar o nicho, né? O local, avaliar o padrão construtivo do empreendimento, você conseguir avaliar o bairro dele, você avaliar se tem
algum atrativo para chamar as pessoas. Ah, a cidade não tem praia, não tem cachoeira, não tem... Mas o que ela tem? Ah, mas perto daquele imóvel tem um zoológico, como tem na minha cidade, ou tem um parque infantil super legal, ou tem um parque temático super legal, ou você vai precisar avaliar o que tem perto daquele lugar. A não ser que aquele lugar seja um bairro construído do zero, que também tem coisa muito legal pipocando por aí, mas você vai ter que avaliar onde você está inserido, tá? Então hoje as pessoas procuram qualidade de vida e facilidades, tá? As pessoas não querem ter que pegar o carro para se deslocar em tudo, as pessoas não querem morar num bairro perigoso, não querem morar num bairro feio, tá? É normal, é fácil de adivinhar isso, mas tem muita gente que não leva isso em consideração na hora de comprar um imóvel, pensa, ele é meio longe, meio retirado, mas não tem problema, a gente tem carro. Mas chega uma hora que é muito ruim esse deslocamento o tempo inteiro, né? Então, a não ser que seja um bairro planejado, que você possa fazer tudo dentro do bairro, você saia estritamente para uma finalidade, eu vou sair para trabalhar porque eu trabalho em outra cidade, mas eu quero... Tipo, acontece com Alphaville, acontece com vários outros bairros super legais aí. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, que a gente precisa avaliar o posicionamento daquele mercado, a gente precisa avaliar o posicionamento daquele imóvel, precisa saber onde que ele está inserido, certo? E a oportunidade está justamente aí. Por que essa oportunidade? Ah, mas espera aí, eu estou comprando lá num outro bairro que eles estão começando a fazer padaria, escola do lado, tá vindo uma universidade para lá, como é o caso de uma universidade em Palhoça que cresceu dentro de um bairro e ela movimentou um bairro lindo, todo planejado, maravilhoso, tá? Então eu quero dizer para vocês assim, é importante você perceber isso, porque se você tiver com o imóvel num local bem posicionado, você vai eliminar um grandíssimo problema e um grande fator que vai minar a sua rentabilidade, tá? Se você conseguir analisar a localização dele, você vai acabar com o grande fator que vai minar a sua rentabilidade, que é a vacância, certo? Se você comprar um imóvel que é bem localizado, ele dificilmente vai ficar sem alugar, tá? Dificilmente vai ficar sem alugar. Os nossos imóveis não tem nenhum que não está alugado. Eu tive uma única sala comercial que não foi alugada, mas demorou um pouquinho para ser alugada, mas porque a gente teve um pequeno erro na hora de vender essa locação, né? A gente teve um pequeno problema de ajuste ali, mas agora ela engrenou super bem porque virou mais sala junto, o pessoal começou a perceber mais, chamar mais atenção. Então a gente tinha alguns erros aí que a gente precisaria ter feito alguma adequação melhor no imóvel, enfim. Uma outra hora eu conto essa história para vocês também. Mas se o imóvel é bem localizado, tá? Se você tem uma escola, uma faculdade, tem padaria, tem outros atrativos turísticos, e aí eu quero falar para vocês assim, esse imóvel nunca vai ficar vazio, tá? Se tiver atrativos turísticos, você tem uma segunda oportunidade. Você tem a oportunidade de alugar isso aí em plataformas de aluguel temporário, né? Por temporada. E isso exige muito feeling. Nem tanto assim também na verdade, mas assim, você vai ter que melhorar um pouquinho o seu imóvel. E um erro crasso que as pessoas cometem é justamente achar assim, o apartamento é para aluguel, vamos deixar esculachado mesmo, porque tem muita coisa esculachada, tem muita gente que deixa o apartamento esculachado e depois não sabe porque nunca está locado, certo? Então eu fico admirado às vezes como as pessoas moram mal e como tem gente que topa morar mal, né? Ou você mora num cativeiro, tu mora num pulgueiro, é horrível aquilo, não precisava ser. Uma tinta e uma luz decente já transformam o teu ambiente. Então se você quiser ir para essa segunda opção, que é aproveitar um nicho turístico que tenha na tua cidade, naquele bairro, naquele local, e você tem um imóvel lá, ou você quer comprar um imóvel lá, basta você dar um tapinha nele e jogar nas plataformas. Porque o mais legal disso é que se é uma cidade turística que talvez não é a sua cidade, você gosta de frequentar, você ainda pode utilizar aquele apartamento e rentabilizar ele. E às vezes a rentabilização dele em alta temporada é muito, muito superior. O que você ganha em um dia de diária, você talvez ganharia um mês inteiro numa locação anual. Isso acontece principalmente nas regiões litorâneas, mas também, por exemplo, na minha cidade acontece, tem cidades como Gramado, cidades, né, frias, assim, de serra e tal, que acontece muito disso. Então, além de você conseguir uma rentabilização maior, porque você vai gastar por dia muito mais, o imóvel vai depreciar menos, porque a pessoa vai ter usado muito menos. Desculpa, gente. Você vai ter rentabilização maior, a depreciação menor, né, porque não vai ter usado tanto o apartamento, e você ainda vai ter
a oportunidade de você utilizar e usufruir daquele imóvel. Então, poxa, pensa que você tem uma casa na Serra que você não usa, mas que na temporada de final de ano as pessoas querem tranquilidade e vão pagar R$1.000, R$2.000 de aluguel naquela casa. E não precisa ser uma casa espetacular. E se não for uma casa espetacular, o que eu falei antes? Uma tinta e uma boa iluminação transformam o seu ambiente. Basta um mínimo de criatividade. E se você quer alugar numa plataforma, você tem que dar um tapa, tem que ser um pouco mais confortável. Eu acho que é outro nicho, né? É um outro nicho. Então, você consegue rentabilizar esse imóvel por mais opções, não necessariamente só o aluguel anual, tá? Então, viu quanta coisa bacana a gente consegue fazer com um pequeno insight, com pequena movimentação e acreditem, dá muito resultado, tá? Desde que a gente começou a alugar, por exemplo, o nosso apartamento da praia, a gente começou a melhorar ele, porque a gente pensava assim, para nós tá bom aquilo ali, a gente usa tão pouco, tá tudo certo. Mas você tem que pensar que outras pessoas vêm para ter um momento de prazer, um momento de descanso, um momento contemplativo da paisagem, do ambiente. E como é legal você chegar num ambiente que seja minimamente bem decorado, bem arrumado, bem limpo. É fundamental isso, certo? É diferente de uma locação em nível mais baixo, que talvez você possa colocar qualquer tipo de imóvel para locação. São nichos totalmente diferentes, tá? Mas todos eles precisam passar por essa avaliação que eu falei para vocês hoje aqui nessa live, de que você precisa avaliar a localização dele, tá? Vamos recapitular. Localização dele, o momento que você vive, o momento que a cidade vive, o bairro, ou até o próprio imóvel vive, tá? Você precisa analisar esses 3 pontos, tá? Se você conseguir analisar esses 3 pontos, você certamente vai fazer uma compra super legal e você vai ter um imóvel com uma vacância super baixa, com uma rentabilidade super alta, tá bom? Imóveis em plataforma, você consegue chegar a ter rentabilidade de um e pouquinho ao mês, tá? Eu tô falando isso porque é o que a gente consegue ter no nosso imóvel, por exemplo, da praia, que a gente consegue locar. Claro que a gente tem um imóvel numa cidade, numa praia que valorizou absurdamente, do lado de Balneário Camboriú, super movimentada, cresceu vertiginosamente. Foi um baita de um investimento. Não é assim que você vai conseguir em todos os lugares, mas pelo menos nas praias aqui da região de Santa Catarina, tem praias lindas, inclusive eu convido vocês a conhecer. Tem praias lindas e que a gente talvez não tem nos estados vizinhos e que a gente recebe muita gente dos estados vizinhos, recebe muita gente de São Paulo que vem para cá. Porque o lugar é muito legal, é bacana, tem desenvolvimento, a infraestrutura é boa, as praias são paradisíacas, é lindo o lugar. Então, você está inserido num lugar como esse, você comprar um imóvel de investimento ali, você vai ter a valorização do imóvel, né? Você vai ter a oportunidade de usufruir daquela cidade, daquele local agradabilíssimo, e você tem ainda a chance de alugar em plataformas, né, de aluguel temporário, podendo rentabilizar muito em cima daquele imóvel, minimamente para você poder manter ele o ano inteiro. Então você tem ali um imóvel que você pode usufruir, que você está mantendo no mínimo de graça. Que é melhor que isso? A grampear a gelatina, né? Já falava assim, o professor que falava isso para mim, eu ficava maluco, odiava que ele falava isso, não façam isso, não façam isso. Ele dizia, você quer moleza, vai grampear gelatina. Aí ferrava a gente na matéria, né? Mas tudo bem, pula, só lembrei disso agora, não façam isso, desculpa o jargão, desculpa. Mas me veio a cabeça e realmente acontece, né? Então tem algumas situações que você, quando você olha de longe, você não consegue enxergar a oportunidade daquele imóvel, você não consegue enxergar a oportunidade daquele local, né? Mas depois, com o tempo, você acaba pegando isso aí e sentindo esse feeling, né, do lugar. E aí é tão legal, deixa eu só tomar mais uma água. É tão legal esses imóveis quando a gente bota em plataforma, porque você vai decorando ele, você vai deixando ele instagramável, né? Você vai deixando ele bonito, agradável, que você quer ir para aquele lugar, né? E a gente comprou um flat também na Serra, que aí se eu for contar uma outra história para vocês, ele não tá pronto ainda, eu inclusive quero ir lá visitar, mas com essa pandemia a gente não tem ido viajar, e são quase 600 quilômetros, acho que é isso, de distância daqui. Então não dá para ficar indo com tanta frequência agora, enfim. Mas eu não vejo a hora daquilo ali tá pronto, da gente poder ir pra lá, tomar um vinhozinho legalzinho e os finais de semana que a gente não usa, o imóvel não fica fechado pegando mofo, ele fica rentabilizando pra gente. E a gente pode ir pra lá. E ele vai rentabilizar uma média de quase 1%. Ele é um flat dentro de um hotel também, tá? Uma outra hora eu conto essa história pra vocês, tá? Foi uma oportunidade super legal aquela ali,
mas eu não vou conseguir contar ela hoje porque eu vou me estender demais. Eu não gosto de me estender demais porque eu não quero que fique cansativo vocês ouvindo a minha voz, né? Blá, blá, blá. Mas é uma oportunidade super legal também, tá? Eu vou fazer mais lives sobre oportunidades de negócio. Hoje eu dei uma pincelada geral, dei aí os 3 passo a passo do que você precisa para poder avaliar o seu imóvel, para compra ou para venda. Os passos são os mesmos, tá? E algumas outras oportunidades e como você consegue ter esse feeling, como você consegue basicamente alinhar a sua, como é que eu posso dizer, a sua percepção, né, para identificar esses imóveis que realmente são uma boa oportunidade, tá bom? Gente, é basicamente isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu não quero, em hipótese nenhuma, voltando a falar que eu não quero falar que uma cidade ou outra não é um bom investimento, mesmo essa cidade lá do estado do Rio de Janeiro, que eu não citei o nome, ela pode sofrer uma reviravolta muito grande, tá? Existem algumas fontes dizendo que aquele imóvel de um galpão logístico que é ocupado pela empresa petrolífera também, ele está sendo desocupado para essa empresa, mas que, como a cidade se desenvolveu muito com hotéis, restaurantes, blá blá blá, que eles querem traduzir para lá um cunho turístico. Então, na verdade, se você tinha aquela sala comercial, ela vai ser transformada num hotel e você vai ter condições de converter um imóvel, um tipo de investimento em outro. Claro que isso vai demandar investimento, normal acontecer isso, mas você não perde o imóvel. Se depois o hotel for consolidado, for uma posição muito boa, por isso que é importante ter seguido o passo a passo que eu falei na live hoje, de escolher a posição do lugar, o boom da cidade pode ser temporário, pode levar 5 anos, mas ele vai crescer de novo. Então não é hora de vender, tá? Não é hora de vender. E você só não vai precisar vender ele porque você não vai usar um dinheiro que você precisa para o seu sustento, tá? Então também já falei isso aqui hoje. Então se você viu direitinho essa live e prestou atenção nela, eu tenho certeza que você não vai fazer um mau negócio na compra de imóveis. Eu tenho certeza que você já vai conseguir cheirar um pouco mais se o negócio é bom ou não. Tá bom, pessoal? Brigadão pela audiência, muito obrigado por estarem aqui. Aproveitem para curtir minha página no YouTube, por favor, dá um like lá, comenta qualquer coisa. Se você gostou, se não gostou, pode comentar também, porque eu quero saber se eu estou no caminho certo, se vocês estão gostando, se vocês estão achando legal o conteúdo e se ele está sendo valioso para vocês. Tá bom, pessoal? Beijão, tchau, tchau. Sexta-feira vamos ter live aqui de novo às 19 horas. Tá? E vamos falar mais um pouquinho sobre imóveis, oportunidades, holding, familiar, patrimonial, muito legal. Valeu, gente, um abraço, tchau, tchau.